Pessoal, o nome da pregação de hoje é Parem de imitar o mundo. Romanos 12, 2. E não vos amoldeis. Na versão revista atualizada diz assim, e não se conforme. Dá na mesma, né? Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde. A ideia aqui é justamente do molde. Aquela forma configurada de acordo com o que você quer criar. Por exemplo, você quer criar uma borboleta, e aí você tem um molde, uma forma. Você solta ali, pode ser, por exemplo, um líquido, se você quiser fazer de metal. Um líquido de metal, e aí quando ele endurecer, ele vai ter a forma daquele molde. Paulo está dizendo o seguinte, vocês não devem ter a forma deste mundo. Vocês não devem pensar de acordo com o modelo que o mundo tem dado a vocês. O modelo de vocês é conforme a imagem e semelhança de Deus. Este é o molde. E a ideia aqui é o seguinte, quando você tem aí essa linha de montagem, essa produção em larga escala, você pode notar os homens deste mundo, eles são idênticos. São idênticos. Eles são exatamente iguais, eles pensam da mesma maneira. E o pensamento deles em uníssono é que eles são contra Deus. Então vamos lá. Primeiro, qual é o entendimento incorreto deste texto aqui? Você já viu falar dos Amish? O Amish é aquele grupo que vive completamente excluído da civilização. Eles moram em comunidades afastadas, eles não usam botões, eles não se utilizam de eletricidade. E tudo isso, acreditam eles, por seguir este texto aqui. Nós não devemos nos moldar a este mundo. Eles veem a eletricidade, a tecnologia, o avanço tecnológico como garras de Satanás. Entretanto, alguns crentes são uma espécie de Amish, apesar de estarem no meio da civilização. Eles acreditam, por exemplo, que bateria ou a Bíblia no celular é uma espécie de se amoldar a este mundo. É uma tolice absurda. Não, eu gosto mais do livro mesmo, de papel, e nada contra gostar. Mas alguns acham mesmo que há mais espiritualidade nisso. A folha de papel é mais espiritual do que o texto em um celular, acreditam eles. Eles acreditam mesmo. Não, porque, ora, se eles gostam de ser tradicionais nesse aspecto, deveriam voltar aos papiros e mais ainda às pedras. Deus deu a lei para Moisés nas pedras. Ora, mas foi uma melhora ou não? Chegarmos a isso aqui que temos hoje, um livro. Os papiros e os vários tipos os pergaminhos, era um negócio extremamente complicado. Enormes, você tinha que desenrolar. Ou imagine as pedras mesmo. Imagine carregar pedras. Isso porque eram 10 mandamentos. Veja. Então, muitas pessoas, elas estão presas a coisas que não têm nada a ver. Elas acham que tudo que é antigo é correto. Tudo que é antigo é correto. Principalmente diante desses movimentos revolucionários que surgem a todo tempo. Eles acham, olha, então tudo aquilo que é antigo está certo. Por exemplo, é por isso, inclusive, que alguns católicos, diante dessa instabilidade e dessa ideia de mudar, sabe, de dar um cavalo de pau na sociedade todo dia, de todo dia uma coisa nova, as pessoas então sentem necessidade de raízes. As pessoas sentem necessidade de algo mais perene. Então, esse é o argumento, inclusive, da Igreja Católica. O argumento deles não é, venham porque nós falamos a verdade. Claro, eles também falam isso, mas um dos grandes argumentos deles para fazer convertidos é, nós somos os mais antigos. Eles dizem isso, inclusive, para contestar os protestantes. Vocês surgiram há pouco tempo. Então, obviamente, nós falamos a verdade. Ora, se o argumento da antiguidade provasse que tudo que é mais antigo é mais verdadeiro, então o próprio catolicismo seria implodido, porque o judaísmo veio primeiro. E na crença judaica, a interpretação é que Jesus não veio. E se o argumento é quem mais antigo fala a verdade,
Os judeus, então, aniquilam o próprio catolicismo e tudo o que vem depois. Nem tudo o que é antigo é correto. Nem tudo o que é tecnológico, moderno, não presta. Ora, não é isso. Quer ver? Alguns tipos de roupas que eram usadas antigamente. Por que eram como eram? Porque nem havia tecnologia para se desenvolver o que nós temos hoje. Por exemplo, a extração de cor era algo extremamente trabalhoso. Por isso, por exemplo, as roupas de reis eram escarlate, era algo muito difícil extrair aquele tipo de cor. Era muito trabalhoso, por isso, muito caro. Muito caro. Veja aqui hoje a variedade de cores. Então, muitos, lá antigamente, não é que a questão das cores tinha a ver com uma questão muito prática mesmo, de falta de conhecimento e de habilidades para se desenvolver essas novas tecnologias. Agora, veja o que não muda, que é um princípio perene, eterno, de que o corpo da mulher, de que o corpo do homem não deve ser exposto. Algumas roupas não devem ser usadas, independentemente de serem novas ou antigas, mas sim por serem sensuais. Sensuais. Sendo velha ou nova, o princípio que nós devemos mesmo nos ater, e é disso que Paulo está preocupado aqui, é em relação a isso. É sensual, então nós não devemos usar. Veja, por exemplo, também em relação ao culto. A arquitetura, ela também evolui. Assim como novas descobertas vão sendo feitas, a arquitetura também, ela ganha novos ares por conta de novas e novas descobertas. Há novas possibilidades de se fazer, por exemplo, construções para a igreja. Por exemplo, bancos de madeira. Eram vários tipos de cadeira e bancos hoje eram simplesmente impossíveis de serem feitos em outras épocas. Simplesmente impossíveis. Mas algumas pessoas acham realmente que aquela igreja que ela tem o banco de madeira, ela é mais fiel. Realmente acreditam nisso. Acreditam mesmo. E nem notam que é simplesmente uma questão de que houve avanço e nós podemos melhorar em todos os sentidos. Não que o banco seja errado, mas o problema é realmente achar que, tá vendo, colocou uma cadeira na igreja, gente. Olha o nível. Pronto, isso aí se amoldou a este mundo. Que absurdo. Veja o que de fato é importante. Veja o que de fato é importante. Paulo e a Escritura, toda a Escritura vai dizer o seguinte: o que é um culto? Como um culto deve ser feito? Quais são os princípios perenes que não mudam para o culto? Oração, adoração da palavra, adoração ao Senhor, exposição da palavra, ocasionalmente batismo e ceia. Isso é culto. Não tinha lá no templo nada além disso. Não tinha. Porque a igreja não é local de entretenimento. Mas, como muitas igrejas funcionam hoje? Tem o teatro. Já contei para vocês, tem igreja que tem até um coffee break no meio do culto, sabia? Para relaxar a galera. Está vendo? É isso que Paulo está dizendo. Não façam isso. Não se amoldem ao mundo, porque o mundo de hoje é o mundo do entretenimento. Você tem campeonato brasileiro, campeonato espanhol, campeonato italiano. Você tem todos os campeonatos ao alcance de um clique. Você tem as mais variadas séries. Você tem vários e vários streamings, vários, Netflix, Disney, que mais? Me ajuda aí. HBO Max, Amazon Prime, que mais? E tem gente que tem todas. O cara tem Sky, Amazon, Netflix, é a geração do entretenimento. Quem é você, pastor, para vir aqui para o culto e apenas fazer isso? Orar, adorar e expor a palavra. Não! Coloca um teatro para nos animar. Coloca umas crianças para que eu fique muito feliz em ver o meu filho lá em cima. Me homenageie lá no culto, aí eu serei fiel e voltarei aqui. É disso que Paulo está dizendo. Não façam isso. Não se amoldem. Esse tipo de modernidade, Paulo está dizendo, isso é um absurdo. O avanço científico, que possibilita tantas coisas, inclusive para nós, como, por exemplo, levarmos a palavra através do rádio, do YouTube. Isso é maravilhoso. Agora, Paulo está dizendo, olha, tem coisa que não pode, vocês não podem absorver, não pode. Eu sei que às vezes pode ser difícil identificar
quais são esses princípios perenes, inalteráveis, mas cabe a nós fazermos essa força para entendermos e não nos moldarmos a este mundo. Por exemplo, a arquitetura, as pessoas dizem que as coisas não significam nada, já reparou isso? Não, isso aqui não significa nada. Um piercing que eu ponho na testa não significa nada. Sempre significa. Sempre significa. Significa, pelo menos, que você quer se identificar com alguém. Sempre significa alguma coisa. E a arquitetura também. Às vezes nós fazemos sem pensar, mas elas sempre trazem algum tipo de significado. Agora, ainda que a gente construa os prédios de determinada maneira, realmente a cor que se utiliza não é a coisa mais importante, mas é ruim quando, por exemplo, a igreja, ela diz, não, eu quero pintar dessa cor aqui, eu quero fazer isso. Como, por exemplo, um pastor lá em Belo Horizonte, ele disse, a nossa igreja tem um estilo, arquitetura em formato de balada, a luzinha escura, tudo isso para lembrar a balada, para que as pessoas não percebam que estão numa igreja. Tipo, o que ele está fazendo? A pegadinha do malandro? Então, nesse sentido, está vendo como que a arquitetura da igreja reflete um valor? E que valor que está por trás dessa arquitetura? O valor de que, no fundo, as pessoas não gostam de igreja. Vamos fazer algo que não pareça com igreja. Porque aí, então, eles vão querer ficar na igreja. Que loucura! Olha que absurdo. É isso que Paulo está dizendo. Não se amoldem. Segundo princípio que eu quero falar hoje é nascemos moldados na forma do mundo. Nós nascemos já completamente moldados com os pensamentos deste mundo. No mito de Platão da caverna, Platão vai dizer que os homens nascem enxergando sombras, eles não veem as coisas como elas são. Eu vou além. Né? Havia uma fogueira atrás do homem na caverna que estava preso. Lá atrás passavam pessoas. Essa sombra, então, ela projetava a sombra dessas pessoas no fundo da parede. E as pessoas apenas viam sombras. E Platão vai dizer, é assim que os homens são. Os homens não veem as coisas como elas são de fato. Eles interpretam totalmente de maneira incorreta as coisas. É um negócio meio embaçado. Não é apenas isso, não. A Bíblia diz que o homem, ele não apenas vê sombra. Tem um camelo passando e ele vê um gato. Esse é o nível de burrice em que nós nascemos, diz Paulo. Diz a Escritura. Nós não enxergamos as coisas como elas são. E o homem nem tem consciência disso, de que ele é escravo. E concordamos com isso em relação a Platão. Nem nota. Nem nota que é escravo. O homem nem percebe que é escravo. Nem percebe que nasceu algemado. Nem percebe. Lembra quando Jesus disse para os judeus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Eles disseram assim, nunca fomos escravos de ninguém. Naquele exato momento, eles eram escravos dos romanos. Mas eles disseram, nunca fomos escravos de ninguém. É o que acontece com todos os homens. Todos os seus pensamentos vêm de outros, mas eles juram e acreditam que pensam como pensam por conta deles mesmos. Efésios 2:2. Segundo os homens, nós andávamos assim, antes de nos convertermos. Segundo o curso deste mundo, tipo Maria vai com as outras. O curso era para a direita, nós simplesmente seguíamos. Quer ver? Pode dar um exemplo? Que eu sempre dou, é o mais simples. Não, eu uso calça mulher. Não estou dizendo que é proibido, né, todo tipo de uso de calça, mas... Não, eu detesto hoje. Você viu que uma boa parte das mulheres detestam saia? Explique para mim por quê. Não, eu gosto assim. Ah, é? Então explique para mim por que todo mundo Você simplesmente repete o padrão de todo mundo. Todo mundo é assim. Não, eu sou livre, eu penso... Então por que em outras épocas não era assim? É isso que Paulo está dizendo. Como que os homens, eles são sem Deus. Fruto do tempo. Se todo mundo na época diz que a grama é rosa, ele diz a grama é rosa e acabou. É isso que Paulo está dizendo. É assim que nós nascemos. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer ver? Vamos dar outro exemplo, que é simples. Hoje que as mulheres odeiam crianças. Odeiam. Veem as crianças como uma desgraça total. Por quê? Por quê? Não, eu penso assim por mim mesmo. Eu sozinho. É mesmo, mas não é... Você acha que o fato de que todo mundo do seu lado pensa da mesma maneira não tem moldado o seu pensamento? Porque, por exemplo, em épocas antigas,
as mulheres se consideravam malditas se não tiverem filhos, se não tivessem filhos. Então, tá vendo? As pessoas nem notam que elas pensam com base no que foi transmitido a elas, segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo, o demônio atua na mente das pessoas. Em João 8, 44, Jesus disse para os judeus, o vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. Vocês vivem para satisfazer os desejos do diabo. O ímpio, diz a Bíblia, ele é um inimigo de Deus. Mas, pastor, às vezes eu vejo um homem ímpio falando verdades. O ímpio fala 9 verdades para mentir na 10ª. Paulo disse que Deus rejeitou a sabedoria deste mundo. Veja o que declara a Escritura. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O mundo não conheceu a Deus. E Deus considerou louca a sabedoria do mundo. O homem por si só não pode chegar ao conhecimento de Deus. Se Deus não se revelar ao homem, o homem não pode chegar até Deus. Você consegue pensar assim, ó, um inseto tentando entender a mente de Shakespeare? É impossível. O que é um homem tentando compreender a mente de Deus? Se Deus não se revelar a este homem, você acha mesmo que há chance de que o homem se aproxime de Deus simplesmente com base no seu intelecto? É um inseto tentando entender a mente de Shakespeare. Pensamos de maneira incorreta e trazemos esses pensamentos para a fé cristã. Trazemos esses pensamentos para a fé cristã. Por exemplo, a roupa, mais uma vez. A moça, ela era do mundo. E aí, decote, o negócio tudo caindo, mostrando tudo. E aí ela se converteu agora. E aí, ela não tem mais o decote, mas a roupa extremamente justa, expondo o corpo da mesma maneira. Mas ela falou, não, mas agora está cobrindo totalmente o meu corpo. Está cobrindo, mas está expondo do mesmo jeito. E algumas roupas são ainda piores. Né? Algumas roupas marcam e puxam. Né? Mas está vendo? É que o padrão dela de decência é ainda mundano. Ela então traz isso para a igreja, traz essa mentalidade para a igreja e tenta então interpretar a realidade com base nesse próprio padrão que ela aprendeu lá do mundo. O peixe, ele está tão molhado que ele não nota que ele está molhado. Quantas vezes eu jurei estar pensando de maneira bíblica e na realidade os meus pensamentos eram mundanos, completamente mundanos. Por exemplo, sobre roupa, sobre filhos, sobre armamento, pastorado feminino, enfim, tantos e tantos assuntos. Tantos e tantos assuntos que me moldavam e eu enxergava a Escritura a partir desses óculos que eu recebi lá fora. Vou te dar um exemplo. Tem um texto bíblico de Paulo em Timóteo que ele diz assim, claramente, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Está difícil de ler esse texto? Não permito que a mulher ensine na igreja e nem exerça autoridade de homem. Em outra passagem, em Coríntios, ele diz assim, as mulheres no culto fiquem em silêncio, não pode pregar. É difícil o texto? Explique para mim, então, por que os pastores não entendem. Por que tem pastora nas igrejas? Se é tão simples o texto. Por quê? Porque eles foram ensinados nesta cultura feminista. Este mundo é feminista. O mundo atual é feminista. Então, o feminismo diz assim, se alguém declara que há algumas coisas que uma mulher não pode fazer, esse cara é machista. E ser machista é uma coisa ruim, é a mesma coisa que demônio. E é óbvio que Deus não gosta de machista. Então, com esse pensamento, eu vim para a igreja. E aí um dia eu li lá, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. E aí, estava piripaque. Não, mas peraí, isso aqui é machismo, mas Deus não é machista? Onde já se viu Deus ser machista? E aí eu fazia o quê? Eu ignorava. Está vendo como que os seus conceitos distorcidos lá de fora são como um óculos e eles fazem com que você enxergue a Bíblia com esses óculos distorcidos e faz com que você leia a Bíblia e enxergue outra coisa.
enxergue algo que Deus não disse de forma alguma. De forma alguma. É um absurdo. É um absurdo, mas é isso que acontece. Por isso Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. E a palavra transformai-vos aqui é metamorfos. Da onde vem metamorfose? Sabe o processo que a lagarta faz para se transformar em borboleta? É isso que Paulo está dizendo que deve acontecer comigo e com você. Uma metamorfose, uma mudança radical de natureza, de ser, de existência. E como essa mudança acontece? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quanto mais você ouve a genuína pregação da Escritura, e aí a gente tem que fazer um paralelo, tem que fazer um parêntese, a genuína. Porque tem um monte de pregação em que os pastores, eles não estão reproduzindo a Bíblia. Eles têm os seus conceitos que eles aprenderam do mundo, que eles julgam ser verdadeiros, e agora eles encaixam, custe o que custar, dentro da Bíblia. Por exemplo, você sabia que teve gente dizendo que o racismo era legal? Já teve gente na história. E citava versículos bíblicos para provar isso. Por quê? Porque naquela época todo mundo achava que o racismo era legal, então eles enxergavam a Bíblia a partir dessa perspectiva. E juravam que a Bíblia defendia o racismo. E a escravidão. Olha que coisa absurda. Olha que coisa louca. Isso é um absurdo. Mas está vendo como que o homem é moldado pelo meio? Se Cristo não libertar o homem, a cultura, o curso deste mundo, todos os elementos da cultura moldam o pensamento dele. Você e eu ainda somos assim. E precisamos ser confrontados pela palavra. Constantemente. Sermos renovados. Essa é a importância de ouvir exposições bíblicas da palavra de Deus para que nos mude a cada dia. Por quê? Somente assim, diz Paulo, vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somente assim vocês vão experimentar o melhor de Deus. Terceiro e último princípio. A dificuldade de não se amoldar. Gente, vocês já viram aquela foto? Tem uma foto em que está todo mundo fazendo a saudação nazista para Hitler e tem um único homem que se mantém assim. O único no meio de uma multidão. Todos os outros iguaizinhos, como uma forma mesmo, o líquido caiu, sai tudo igual, idêntico. Assim é o homem sem Deus. Eles são todos idênticos. Por exemplo, na pandemia, viu como que os homens são idênticos? Igualmente covardes? Igualmente covardes. R6 Pro disse o seguinte, que muitas vezes nós somos como adolescentes. Observamos o que o mundo está fazendo e queremos a sua aprovação. Isso é a essência do que é um adolescente. Um adolescente, ele está disposto a vender a mãe dele só para que os seus amigos da escola o aprovem. Ele está disposto a fazer isso. Porque ele quer, custe o que custar, a aprovação de seus colegas. Ele fica profundamente deprimido se os seus coleguinhas viram o beicinho para ele. Eles ficam completamente angustiados, pensam em se matar se seus coleguinhas o desprezam. R6 Pro diz, quantas vezes nós adultos, nós igreja, somos assim? Vemos o que o mundo está fazendo e prestamos continência a eles. Imitamos o mundo. Temos medo de expor a verdade. Temos medo de gritar que o rei está nu. Temos medo de dizer o óbvio, a grama é verde. Por quê? Porque o mundo inteiro diz que é rosa. Já que o mundo inteiro diz que é rosa, a gente tem que se amoldar a eles porque nós não aguentamos essa pressão de sermos únicos. Não aguentamos essa pressão absurda que o mundo exerce sobre nós. Tendemos, naturalmente falando, a nos amoldar a este mundo. Não queremos ser vistos como tolos. A ciência é Deus hoje. Quem questiona a ciência é taxado como ignorante. Você é tolo. Lembra? Eu falei aqui sobre a teoria dos 4 temperamentos? Não tem base nenhuma. O mundo inteiro crê nela. O problema é deles. Não tem base, é irracional. A teoria dos 4 temperamentos é irracional. Não tem base alguma. E aí falaram para mim, pastor, você vai mesmo falar sobre isso? Vão dizer que você é doido.
Coragem é ter peito para dizer a grama é verde no instante em que o mundo inteiro é louco. No instante em que o mundo inteiro perdeu a cabeça. De você não sentir vergonha de falar aquilo que é racional e verdadeiro. Mas muitas e muitas vezes nós temos medo. Somos como os meninos tentando se adequar. Nós, quando somos diferentes, é que nós fazemos diferença. Jesus disse que nós somos luz do mundo. Uma vela ilumina muita coisa. Uma única vela. Chesterton disse o seguinte: cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Cada época é salva por homens que, ao invés de estar o tempo inteiro como garotinhas de 13 anos na escola, querendo se adequar à turminha. O mundo é salvo por homens que não são como essas menininhas. Por homens que não ligam para o molde do mundo. Por homens que não estão nem aí. Não é porque tem uma multidão de gente gritando uma coisa mentirosa que nós devemos nos acovardar. Nós devemos ser o que nós somos. Nós devemos nos vestir de maneira diferente de como eles vestem. Só faz esse teste. Vista-se de maneira decente. Faz esse teste. Você já vai ser perseguido. Faz esse teste. Faz o teste. Tenha filhos. Tenha filhos. E veja como o mundo vai tratar você. Veja como o mundo vai tratar você. Experimente seguir a sua crença, ainda que o mundo inteiro ao seu redor não seja assim. Porque note as igrejas moderninhas, e eu já expliquei isso para vocês aqui. Por que muitas pessoas gostam dessas igrejas moderninhas? Porque elas são exatamente como o mundo é. Não se exige nada. São igrejas feitas para os clientes evangélicos, para os clientes religiosos, aquele tipo de gente que quer ter Deus, uma coisinha gostosa assim de domingo, sabe? Uma coisinha de gostosa assim, uma musiquinha gostosa, e voltar para casa e continuar do mesmo jeito. É isso que eles querem. É exato. Só para encerrar, vou te contar um exemplo. Na Bíblia, a mulher sustentar na casa é vergonha. Lá em Isaías, Deus diz assim, por meio do profeta: a desgraça sobre vocês será tamanha que vai acontecer o seguinte: 7 mulheres vão agarrar um homem e vão dizer assim: eu vou tirar o meu sustento. Eu vou prover para mim e para você. Apenas livre-me do meu opróbrio. As mulheres sustentando a casa era sinal da desgraça e da falência da sociedade. Uma vez, eu fui em uma casa em que a mulher ia trabalhar e o marido ficava com as crianças. Basta dizer que a casa era literalmente de pernas para o ar. Literalmente mesmo. Sim. Gente, quase literalmente, vai. Sério, a casa mesmo, as paredes, Deus do céu. Tudo do avesso. Tudo do avesso. Porque homens não nasceram para isso. Homens não nasceram para isso. Para cuidar de crianças integralmente. Mas, sabe o interessante dessa família? Eles estavam dispostos a mudar qualquer coisa na família deles, menos essa estrutura errada. É como se eles fossem assim. Se a família deles fosse uma casa mesmo, e eles dissessem para mim: pastor, eu posso gastar milhões aqui no telhado, milhões na parede, no que você quiser, só não toque no fundamento da minha casa. Eu sei, está podre, não toque ali. E eles queriam que eu ajudasse. Eu enganei, falei algumas besteirinhas lá, porque eu vi que eles não queriam realmente serem ajudados, e fui embora. E aí, eles foram para uma igreja que dizia para eles: não, vocês podem continuar com o fundamento da casa de vocês podre. Nós temos métodos infalíveis para pintar as paredes e... Vocês me entendem? Estou falando por parábolas. Eles foram para uma igreja feminista, que achava que isso era normal, que não tinha problema algum. Está vendo? Você sempre vai ter uma igreja que se amolda ao mundo, que diz: não tem problema, isso funciona assim, isso dá certo. Funciona. Dá para fazer.
Não se amolde a este mundo. Se você quer mesmo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se adeque à Escritura. E isso vai te custar tudo. Vamos ficar de pé?